Boa noite, minhas amigas! Bem-vindo ao nosso segundo episódio do nosso MigaCast, nosso podcast feito para vocês, nossas amigas, papo de amiga e assunto de mulher, né? Hoje, a nossa convidada muito especial, ela tem uma história, assim, muito inspiradora, uma menina moça, mulher fodona. Eu digo pra ela que você é uma mulherão da porra, mas ela é uma menina, né? Então, e o nosso tema hoje, ele vem trazer exatamente isso. É isso que eu quero conversar com vocês. Quero dar a oportunidade de vocês conhecerem e se inspirarem na história dela, que aos 25 anos revolucionou o Grupo Ivasco. Ana Paula Ivasco, seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Alina. Aline, oi, amigas. Fiquei até nervosa. Revolucionou é forte. A gente tá tentando aí, trabalhando junto com a equipe. Nada se faz sozinho, né, Aline? Então... Mas obrigada por ter vindo. Fiquei muito feliz que você aceitou nosso convite. Você já estava, assim, na nossa lista desde o começo, né? Como uma mulher inspiradora, uma mulher que tem uma história bem legal para contar. Eu sou tua fã, já te falei isso, né, declaradamente. Então, eu queria muito que você estivesse aqui para contar a tua história. E, primeiro de tudo, eu quero que você conte, Ana... primeiro, 25 anos, né? Já falei, porque eu já tinha te perguntado, né? Então, amigas, tem 25 aninhos, tá? Conte pra gente o que você faz no mercado. O que eu faço no mercado? Bom, eu tenho duas funções distintas hoje. A primeira é diretora de marketing, onde eu trabalho junto com uma equipe que vem crescendo a cada dia. Hoje, inclusive, demos as boas-vindas a duas novas integrantes da nossa equipe. Uhum. E a gente cuida de toda a parte do marketing do mercado, desde comunicação visual dentro das lojas, enquanto quando a gente vai inaugurar uma loja nova, a gente trabalha junto com a nossa equipe de obras e manutenção. Nós temos arquiteta junto dentro do grupo, mas a gente sempre está dando ali os pitacos, cuidando da marca, a gente tem algumas regras, até os panfletos de encarte, a gente tem todas as promoções, até os vídeos no Instagram. Então, a gente faz um pouco de tudo ali no marketing. E a outra função que eu brinco que é uma profissão que as pessoas nem sabem que existe, eu sou diretora de trade marketing. Dentro do varejo, isso significa dar voz à indústria dentro das nossas lojas, né? Então, eu estou muito junto com o comercial, com o setor de compras, conversando com a indústria, entendendo qual que é a proposta deles para que essa comunicação chegue até o cliente. Então, eu facilito isso, negociando alguns pontos extras dentro das lojas, algumas ações específicas para trazer principalmente novidade, para mostrar a proposta de valor de determinados produtos. Então, a gente trabalha isso junto com o comercial, operação e marketing. Meu Deus, entenderam, né? Por que ela está aqui, né? Vocês entenderam por que ela veio, né? Ana, e conte para mim, assim, para mim e para nossas amigas, né? Você, desde pequenininha, você já sabia que você queria trabalhar no mercado? Eu tive fases. Eu primeiro, quando eu era pequena, o mercado nasceu no mesmo ano que eu, né? Então eu brinco que a gente é gêmeos. Eu nasci em abril, o primeiro mercado, que é o da Vicente Machado, aqui em Irati, inaugurou em novembro, outubro, na virada ali. Eu falo que 98 foi o ano dos meus pais, né? Então, a filha nasceu no mercado. E eu e minha irmã, a gente foi criada dentro do setor do mercado, né? Uhum. Então, a gente desde pequena ia para as feiras, a gente sempre estava com a mãe junto, né? Nas lojas. A nossa brincadeira era... Eu colocava a minha irmã mais nova, então eu colocava ela dentro do carrinho, empurrava ela e subia no carrinho, né? Lógico, quando o mercado estava fechado, que a mãe deixava a gente fazer isso. Uhum. Então... sonho de todas as crianças. Então eu sempre estive no meio. E o meu pai sempre falou, né? Até hoje ele fala que o processo de sucessão de uma empresa começa quando a gente é pequeno. Então, os meus pais, quando eu era pequena, eles não discutiam problemas na minha frente, né, da empresa. Eles cuidavam para que a casa fosse casa, a empresa fosse empresa. Gente, vamos falar dos nossos patrocinadores, aqueles que acreditaram no nosso projeto desde o início e que estão confiando que o nosso MigaCast vai ser um sucesso. Vamos lá? Supermercado Ivasco. O Mercado Ivasco é meu parceiro de longa data e entrou de cabeça nesse projeto. Minha gratidão ao Mercado Ivasco. Vocês sabem, né, amigas, que eu tô lá a semana inteira, porque o Mercado Ivasco é referência em qualidade, inovação, sempre pensando no melhor para vocês, clientes Ivasco. Angiolife, clínica médica inteligente. A Angiolife é a nossa mais nova parceira e é uma clínica médica com diversas especialidades. A Angiolife tem trazido muito conteúdo de qualidade, muita informação e muitas dicas para a saúde de nós mulheres. Panca Materiais de Construção. Panca também é nosso parceiro aqui no MigaCast. Uma loja completa para você construir, reformar e decorar a sua casa. Aliás,
panca é completo do piso ao teto. Pharmabim, farmácia de manipulação. Eles estão há 24 anos no mercado oferecendo fórmulas de qualidade para Irati e região. A Pharmabim, que é minha parceira de longa data, cuidou de mim nos meus piores momentos e hoje cuida ainda da minha saúde e da minha família. E agora está aqui com a gente no nosso podcast. Dress Concept. Vocês sabem que eu gosto de novidades, né, amigas? E essa loja está vindo para revolucionar o mercado das noivas. Logo, logo vocês vão saber de toda essa novidade. E agora ela também é parceira aqui do nosso AmigaCast. Recados dados, bora voltar pro assunto então, amigas? Então, eu cresci vendo o mercado como uma coisa maravilhosa. Né? Porque na cabeça da criança a gente não sabe distinguir o que é problema e que é normal. Na vida de qualquer empresário vai ter muitos problemas, vai ter muitas dificuldades. Mas eu vi aquilo como algo majestoso, algo bonito, né? Que proporcionou para mim tudo que eu pude ter até hoje. Foi o trabalho deles com todo mundo que está junto, né? São 1.200 colaboradores hoje. Mas naquela época ainda era muito pequeno, eles faziam muito. Então, desde meu pai descarregava, minha mãe fechava a caixa, era tudo muito a gente, né? Era muito a minha família. Um trabalho bem familiar mesmo. Bem familiar. E quando eu estava no 3º ano do ensino médio, foi a primeira vez que veio a dúvida do que eu queria fazer. Eu já fui estudar em Curitiba, com 16 anos, eu me mudei para Curitiba, junto com a minha irmã, que tinha 14 na época. Eu falo assim, mãe do céu, o que estava passando na tua cabeça? Né? Mas ela falou assim, não, filha, é para vocês. Vocês foram morar juntas, você com 17 e ela com 14? Eu com 16 e ela com 14. As duas sozinhas em Curitiba? Isso, e não era pensionar nem nada, não era morar contigo. Não, era só nós duas mesmo. Duas. Se virem. Basicamente isso. Lógico que ela prestou toda a assessoria, né? Então, comida mais ou menos pronta, mas eu sempre cozinhei, desde pequeno eu gosto de cozinhar, então esse não foi um problema. Mas foi essa adaptação, né? Tipo, se eu não pendurar a toalha não vai secar. Se eu não lavar a louça não vai lavar. Então foram adaptações e numa cidade grande, né? Então, eu comecei a pegar ônibus ali, a escola era bem perto do apartamento, então minha irmã ia a pé, mas a minha escola era mais longe, eu ia de ônibus. E foi um ano, assim, que começou a vir muito esse questionamento do que eu quero ser. Porque deve ser um peso muito grande, né? Você ter uma empresa do tamanho do Ivasco na família e você, em algum momento, você se sentiu pressionada a estudar para trabalhar, para continuar o negócio da família? Não, em nenhum momento. Assim, os meus pais eles sempre incentivaram eu trabalhar dentro da empresa da família, mas nunca falaram assim, é o que você precisa ser e ponto final, né? Nunca. Tanto que todos os vestibulares que eu prestei no meu 3º ano foram para medicina. Eu sou uma pessoa muito competitiva. Muito, muito, muito. E durante o meu tempo Seriana, né, amiga? Durante aí. E eu gosto de competir comigo mesmo, não é nem com os outros. Eu preciso provar para mim mesmo que eu consigo. E daí todo mundo falava, não, medicina é o mais difícil. Eu falei assim, é o mais difícil? Então eu vou fazer. Não passei, tá? Spoiler. E eu acho que foi um sinal de Deus, assim, para que isso não tenha acontecido. Porque realmente não é a minha área. Acho lindo, eu tenho amigas que fazem, acho maravilhoso o trabalho que elas fazem, mas hoje eu entendo que o meu propósito é no supermercado, dentro do grupo da família. Então eu tive um ano bem difícil, eu lembro pra mim que foi no final, assim, que eu não passei nos vestibulares, eu precisava decidir, né, porque eu fui bem no Enem, mas não o suficiente para passar em medicina. Pelo Enem, eu passava em todas as faculdades do Brasil em administração, que era a minha dúvida. Mas medicina nenhuma, mas tudo bem, né? E daí, nessa dúvida, aí eu conversei muito com meu pai, com a minha mãe. Eles sempre foram as pessoas que mais me guiam na vida, onde eu tiro todas as minhas dúvidas. E a gente sentou e conversou, e daí ele falou assim, mas filha, você não precisa fazer administração para vir trabalhar no grupo da família. Não precisa, sabe? Vai fazer administração, vai que você descobre uma outra paixão, vai que você descobre outro talento, outra coisa. Vai lá e faz administração. Não necessariamente você precisa vir trabalhar aqui. E eu acho que isso tirou um pouco o peso das minhas costas, porque hoje eu entendo, e eu tenho a percepção que a faculdade, ela é um norte. Ela não é um fator decisivo na sua vida. Depois da faculdade, tem tanta coisa que você pode fazer, tanta especialização que você pode buscar. Hoje eu entendo que o mercado de trabalho é muito segmentado, né? Então, dentro da administração, ainda você pode trabalhar em tantas coisas. Mas eu vou trabalhar com marketing, mas dentro do marketing ainda tem tantas coisas. E assim vai. Então, eu acho que a faculdade hoje é um norte, e eu não tinha essa visão na época, os meus pais aparentemente tinham, né? E eu fui fazer administração em Curitiba também. Fiz um curso de administração integral, então eu estudava o dia inteiro.
E 3 vezes por semana ainda fazia 1h30 de alemão, né? Todos os dias no meu horário de almoço da faculdade. Porque eu fui morar na Alemanha, né? É isso que eu ia te perguntar. Eu sei que você foi estudar fora. E o que você foi... Na Alemanha, você foi estudar ou você foi trabalhar? Eu fiz os dois. Os dois. Isso. Para estudar na Alemanha, eu precisava ter um nível intermediário, eles chamam de B2 de alemão. Né? Então, ele hoje é dividido em A, B e C, e cada um tem um e o 2. Tinha que ter pelo menos B2. Então, é um nível de fluência bem razoável, assim, para um idioma. Então, eu comecei a estudar já no primeiro ano da faculdade. E o 4º ano da faculdade, então, 2019, metade de 2019, eu fui para Münster, que é uma cidade acadêmica, lá na Alemanha, onde eu fiquei um ano, mais ou menos. E nesse ano eu estudei, estava fazendo faculdade, mas a faculdade lá é um pouco diferente daqui, então eu não tinha aula todos os dias. E nesse meio tempo... Era uma extensão da faculdade daqui? Eu terminei a faculdade lá. O último ano da faculdade foi fazer o último ano da faculdade lá. Isso. Tá, entendi. E daí, nesse tempo, eu não aguentei ficar em casa, né? Porque eu estudava todos os dias, segunda a sexta, de manhã e de tarde, fazia alemão no meio e cuidava da casa. Então, eu já tinha uma rotina bem acelerada. E daí, quando eu fui pra lá, eu tinha aula 3 vezes por semana. Eu falei assim... Meu Deus. Tá bom, e agora, né? Então, eu procurei um emprego e eu comecei a trabalhar num restaurante italiano de garçonete. Eu fiquei... acho que 2 meses nesse restaurante, até que um dia a amiga que me indicou para trabalhar lá, que era uma brasileira, nós estávamos saindo do restaurante e foi a primeira cena de assédio que eu vi acontecer assim na minha frente, e foi a primeira vez que eu falei, opa, né, esse negócio é real. Então a gente estava saindo, o cozinheiro veio simplesmente, abraçou ela e pegou na bunda dela. Por ser brasileira. Por ser brasileira. Então, eu falei assim, tá, a conversa aqui é mais fundida. Daí, depois disso, eu não consegui mais. Nem voltou. Eu fui trabalhar mais umas 2 vezes, só que aquilo não foi tomar nenhuma providência, né? Porque o cara, enfim, era foi amigo, aceitável. Foi aceitável e não teve nenhuma situação. Ela não foi mais, nitidamente. E então, eu comecei a sentir esse choque de realidade. Eu lembro que foi bem nesse dia, assim, que eu falei assim, tá bom, e agora? O que eu faço? Porque eu tinha amigos lá, né? Boa parte da minha turma de Curitiba foi pra lá. Mas foi o primeiro momento que eu senti aquele momento. Daí, depois disso, eu procurei outro emprego também de garçonete. Daí, eu trabalhava em casamentos. Daí, eu adorei. Essa parte aí foi super divertida. Eu virava à noite, né? Então... Que legal. Eu trabalhava por hora. Então, eu começava lá 3, 4 da tarde até às 6 da manhã do outro dia. Nossa. Eu chegava destruída em casa, mas a gente se divertia muito. E a cultura alemã, né? O casamento alemão é muito diferente. Então, eu trabalhei em casamentos. Eu trabalhei em festas de carnaval na Alemanha, que é algo, assim, a ser estudado. E é outra coisa. A vibe é totalmente diferente da nossa. E trabalhei também muito aniversário de senhorinhas de 80 e 90 anos. Ai, então, que legal. era uma coisa bem diferente, assim, que eu gostei bastante de fazer. E daí você terminou a faculdade lá, mas não chegou a trabalhar no que você... Daí estourou a pandemia. Ah, sim. Teve a pandemia no meio disso. E foi bem no começo de 2020, e eu estava começando o segundo semestre da faculdade lá. E eu lembro que eu tinha vindo passar as férias, o Natal, né, aqui, tinha ficado 3 semanas no Brasil. Eu fiquei 1 semana na Alemanha e minhas aulas foram canceladas até a Páscoa. Então, de janeiro até a Páscoa, que era lá em abril, eu não ia ter aula. Porque lá a pandemia começou antes do que aqui, né? Aqui começou antes. em março, lá já era final de ano, né? E daí janeiro, fevereiro, eles já começaram com as medidas bem drásticas. E essa foi o dia que eu morava com uma brasileira. Eu bati no quarto dela e falei assim, você viu o e-mail da faculdade? Daí ela falou, sim, daí o que nós vamos fazer? Né? Porque ficar aqui agora provavelmente vai fechar. A gente sabia, né? Era tudo novo, era tudo assustador. Podia fechar o aeroporto, não podia mais sair de lá de repente. Daí a gente falou assim, vamos embora. Antes que... Daí eu falei assim, vamos. Daí a gente começou assim, isso era 3 horas da tarde, de uma sexta-feira. Começamos a olhar a passagem. E em menos de 1 hora a gente conseguiu uma passagem para o domingo. Sabe? Uma passagem para vir para o Brasil para o domingo. E a gente fez isso. Comprou passagem, começou a se organizar, começou a juntar as coisas. A gente tinha acabado de ir no mercado comprar um monte de coisa, então os amigos que não estavam vindo passaram lá em casa pegar as comidas que iam ficar. E uma amiga minha foi para nossa casa jantar à tarde e ela falou assim, não tem mais passagem.
Não tem. Ela falou assim, eu não comprei, eu quero ir para o Brasil e não tem onde comprar. Eu já entrei em todos os sites, eu já tentei fazer conexão em outros lugares e não tem. Simplesmente não tinha mais passagem. E a gente voou um dos últimos voos que vieram para o Brasil. Nossa. Antes do bloqueio total. Bloqueio. Então, assim, foi muito Ui. correria foi um dos voos mais cheios que eu peguei na minha vida, assim. E tava todo mundo em pânico, né? Porque ninguém sabia o que estava acontecendo, o que estava acontecendo. Então, e nesse momento, você sozinho, sem mãe, sem pai, sem ninguém. Meu Deus. Foi, assim, bem desafiador. Mas aí a gente chegou no Brasil e eu fiquei aqui mais tempo do que a gente esperava, porque daí eu terminei a faculdade EAD no Brasil, era ao vivo as aulas, com 5 horas de diferença no fuso. Então eu acordava 2h30, 3 horas da manhã para assistir aula. Assistia aula até às 8, daí voltava a dormir. Mas foi uma experiência, assim. Hoje eu vejo, assim, que foi tranquilo, assim, graças a Deus. Tinha todo o suporte para fazer tudo que eu fiz. E logo depois disso, eu tinha que fazer estágio na Alemanha para se formar. Em administração, você precisa estagiar 6 meses. Então, eu comecei a procurar estágio e eu queria alguma coisa próxima ao supermercado. Então, comecei a disparar vários currículos. Eu mandei 250 currículos para conseguir uma resposta. Sério? Lá? Caramba. Porque estava no meio da pandemia, ninguém estava contratando, né? Sim. Então, era verão lá, nesse período que eu estava tentando conseguir um estágio. Então, tinha melhorado a situação, mas ainda estava muito incerto do que ia acontecer. E daí eu consegui um estágio, consegui uma padaria familiar. Trabalhei numa padaria que tinha aproximadamente 100 funcionários. Foi reconhecida algumas vezes já como uma das melhores padarias da Alemanha. E eu cheguei lá, estava na transição, então foi muito legal, porque o pai estava passando para a filha. Ah, que era legal. A primeira. Já ali, você já viu como é que ia funcionar para você. Isso. A Sofia, que hoje toca a padaria, ela estava entrando na empresa naquele momento, bem quando eu cheguei. E foi muito legal acompanhar esse processo, a rejeição de algumas pessoas do lado a ela, né, a figura dela, outras apoiando. Então, eu consegui ver isso. Lógico, uma cultura totalmente diferente da nossa, mas eu vi ali que existe essa dificuldade, esse preconceito, esse medo, né, de deixar na mão do herdeiro. Isso. E daí, nesse estágio, eu trabalhei tanto na produção quanto no escritório e na venda. Então, eu lembro que a primeira semana eles me colocaram para atender já, para eu entender dos pães. São 80 tipos de pães nessa padaria, sabe? Então, na hora que eu cheguei, assim, eu fui atender... E assim, eu não falava alemão naquela época. Não é só o pão francês e o pão d'água. Não, eu não falava... O meu alemão, nessa época, assim, era tenebroso, né? Tanto para entender quanto para falar. E então eu vendi pão errado, eu troquei as coisas. Não, teve um dia que a minha gerente falou assim: Ana, vamos ficar comigo hoje aqui, tá? Você tá fazendo muita cagada. Você tá fazendo muita cagada, não tá dando certo esse negócio aqui. E daí, do nada, o meu alemão floresceu. Veio do nada, tanto que ele falou assim, mas Ana, ontem você não falava. Eu falei assim, não sei o que aconteceu, só acho que relaxei e foi. Que sabe? tal, que então, interessante. Foi bem legal nessa parte. E daí eu trabalhei feito uma louca nessa padaria. Você conseguiu, assim, ali você conseguiu aprender muita coisa aí em relação ao negócio, né? A administração. Ao negócio, a cultura dos países, né? Que a gente acha que é muito diferente. Não é. É o mesmo esquema, só que um idioma diferente. Né? Lógico que a cultura influencia. E eu lembro, assim, que eu ficava pasma como eles gritavam um com o outro. E 2 minutos depois, eles estavam conversando como que foi o final de semana. Sabe? Então, isso pra mim foi uma adaptação que é muito bem diferente grande da nossa cultura, né? Aqui é tudo muito pro lado pessoal, a gente é muito mais feliz. Esse que é. A gente é muito mais feliz. A gente tenta contornar a situação, né? E melhorar. Mas profissionalmente falando, eu acho que aqui as coisas elas são muito mais levadas pro lado pessoal, né? Você não consegue... por exemplo, né? Bater boca, discutir com um colega de trabalho e daqui a pouco tá tudo bem. A coisa lá fica um pouco... Ela não consegue voltar ao normal, né? A gente tem essa dificuldade maior que eles... Era uma coisa que me impressionou muito, assim. E daí eu trabalhei no rush do Natal, que daí eu ia pra produção no Natal. Então eu começava a trabalhar 1h30, 2 horas da manhã. E
Uma coisa que os alemães não gostam de fazer muito, não, é trabalhar. Eles têm meio nojo disso, assim. Então, quando eles conhecem o brasileiro, e o brasileiro, assim, não tem tempo ruim. Ele vai lá e, Faz. Produz. E não tem, assim, eu não reclamava. Eu tava ali pra aprender. Então, tudo que eu conseguisse fazer, eu fazia. Então, eu trabalhava, tinha dias que eu trabalhava 10 horas, 12 horas, e eles nem percebiam. Daqui a pouco eles, Ana, que horas que você chegou? Daí eu falava assim, não, 3 horas da manhã deles. Vai embora, né? Então, eu fiz muita Zimtstern, que é uma bolachinha de estrela, assim, daqueles machucava toda a mão, assim, da forminha. Fiz pão, cortei pão, enfim, do que tinha para fazer, embalar, biscoito, eu fazia, assim, eles iam me mandando. Isso foi muito legal, porque eu conversei com todo mundo na padaria, né? Então, muito legal. Aprendi muito. Legal. Assei pão de queijo para eles e foi uma experiência bem legal. Isso, com certeza, foi muito importante para quando você conseguir, de alguma forma, trabalhar com mais pessoas, saber como comandar, né, também. A minha mãe sempre disse que para você mandar fazer alguma coisa, você tem que saber primeiro fazer. Exatamente, é isso que eu penso também. Então, talvez por isso que você conseguiu, quando chegou e pôs a mão na massa aqui, você já antes sabia. mesmo de ir pro intercâmbio, eu trabalhei em todos os setores do mercado. Né? Então, nas minhas férias da faculdade, eu lembro que uma vez eu encontrei com você no caixa. Oi, Ana. Então, lógico que hoje atualizou muito os sistemas, né? Os processos, e eu não sei... E assim, faz tempo, né? Então, eu teria que fazer. Mas eu entendo o processo, como ele funciona, né? Então, eu sei como que recebe uma mercadoria, sei como que passa uma compra, eu entendo como que tem que pôr um produto na gôndola, né? Na prateleira. Que não é tão fácil assim. Tem todo um estudo por trás, então essa agora tá sendo a minha área de especialização. Então é bom ter esse entendimento lá do comecinho da prateleira para com certeza pra dar sequência. Miga, e o que mais assim que você fez lá? Então você trabalhou na panificadora, achei muito legal isso de você trabalhar com a mão na massa no negócio mesmo. E panificadora é a nossa marca registrada, com né? certeza, então, né? Entendi, porque o sucesso da panificadora e Vasco depois que você veio. Não, isso é tudo da minha mãe. Não posso levar o crédito. Sim, daí depois da padaria eu terminei, enquanto eu fazia o estágio, eu escrevi meu TCC também, e daí lá a gente não apresenta o TCC, a gente só escreve, e não tem, a gente tem um orientador que ele é um adorno, assim, que ele não tira dúvida, ele não lê o teu trabalho. Ele só tá ali para tirar algumas dúvidas que você tem, assim, mais da questão da diagramação, alguma coisa desse tipo, assim, né, da formatação do trabalho. Mas, assim, ele não dá as dicas, então eu escrevi o meu TCC, né, a minha tese foi sobre a diferença, os impactos econômicos e sociais na pandemia, das medidas, né, que a gente fez, que a gente teve, as medidas que foram no Brasil e as medidas que foram... Eu preciso reformular isso. Dá para reformular, né? Ficou bem confuso. Tá. O meu TCC, então, foi sobre... foi uma análise econômica e social das consequências das medidas tomadas no Brasil e na Alemanha durante a pandemia e a influência que a cultura tem nisso. Então, foi bem legal, porque eu consegui... Estava acontecendo ainda. Sim. Né, nesse período, estava tudo fechado na Alemanha. Eu estava numa cidade que eu não conhecia uma alma viva. E não tinha loja, não tinha restaurante, não tinha nada. A única coisa que funcionava era padaria, mercado e farmácia, né? Então, o resto estava tudo fechado. Então, foi um momento bem difícil, assim, de amigos. E daí, depois que eu terminei o estágio, eu comecei a trabalhar numa empresa de delivery de supermercados. Daí, bem focado no varejo. Hoje é um unicórnio, né? Cresceu muito desde que eu comecei a trabalhar, que eu trabalhei lá. E eu trabalhei como estoquista. Entrei como estoquista, que era a única vaga que tinha. Falei assim, me bota aí dentro desse lugar que depois eu dou um jeito. E você só queria estar lá dentro para ver como é que funcionava. E daí eu comecei a trabalhar e nesse momento eu só tinha visto de estudante, daí eu precisava fazer o visto de trabalho. Mas daí na Alemanha e as coisas, né? Para você conseguir o visto de trabalho, você precisa de um trabalho. Para você conseguir um trabalho, você precisa do visto de trabalho. Nossa, E você fica nesse loop infinito, assim. E daí eu conversei com o meu chefe, ele conseguiu fazer... Eu fiz uma carta, tipo, ó, ela tem um emprego a hora que ela conseguiu o visto, né? Daí ele fez a carta para mim. E eu dei entrada e nesse período eu estava trabalhando meio período, porque o meu visto não permitia eu trabalhar mais.
E daí eu tava organizando, só que eles começaram a ver ali, eita, aquela menina ali, ela dá conta de mais coisas, né? Então, em 5 meses de trabalho, eles já me convocaram para uma vaga de gestão, né? E daí entra que eu tinha terminado a minha fase na Alemanha, quando eu consegui essa promoção, né? Então, eu já geria uma equipe, fiquei 2 meses só na minha posição de gestão, porque dentro da empresa hoje, né? Hoje eu sou a 3ª geração, e para mim já existem regras novas que não tiveram para o meu pai, para o meu tio e para minha mãe. Claro que eles começaram, né, o negócio, então... Tem regras. Tem regras. Você já vai me falar mais dessas regras. E daí, quando eu consegui, né, eu completei o que eu tinha que fazer na Alemanha, e eu surtei, eu lembro até hoje, foi dia 30 de julho, eu falei assim, eu vou embora. Do nada. Assim, e eu tava, na verdade, eu já tinha sempre uma dúvida, assim, de novo bate aquela assim, será que eu quero trabalhar com a minha família? Será que eu quero ficar aqui? Será que... Começou a bater aquela dúvida, eu conversei muito com algumas amigas minhas que estavam lá, que já estavam com passagem comprada para voltar. E uma delas me falou assim, Ali, ela olhou para mim e falou assim, Ana, você vai saber. A hora que você vai acordar um dia e você vai falar assim, eu vou voltar pro Brasil. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Então, dia 30 de julho, eu decidi vir embora. Dia 10 de agosto eu estava no avião. E voltei e não olho para trás. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, voltar. Eu me senti acolhida de novo. Eu estava muito perdida. Passei um momento muito difícil, que foi quando o auge da pandemia no Brasil. Então, nós perdemos parceiros, nós perdemos colaboradores. E nesse momento, eu perdi meu chão e eu não tinha ninguém perto de mim. Daí você pensou, vou voltar para não ficar sozinha. Vou voltar porque isso daqui não é para mim. Né? Eu entendo quem tem o sonho de morar fora. Sim. E eu acho que é uma experiência super válida, faz a gente crescer. Mas morar definitivamente lá é algo assim muito difícil. E você acha que estar lá fez com que você te preparou para quando você chegasse, encarasse tudo isso que você está encarando hoje? Mais ou menos. Na verdade, é o dia a dia, né? Eu acho que eu não tinha noção a hora que eu voltei, porque o boom não foi o suficiente. É que eu trabalhei em empresas, o Gorilas que eu trabalhei, que era enorme, né? Nós éramos mais de 10 mil colaboradores quando eu saí de lá. Mas era uma empresa ainda muito nova, muito desorganizada. E eu cresci dentro do supermercado, eu olhava aquelas coisas assim, e falava assim... Não dá pra melhorar. Gente, isso daqui não é assim que faz, não. Entendi. Né? Mas como eu não tinha autonomia pra falar isso, né? Então, eu até comentava com o meu chefe ou com o outro, aquele negócio ali dá pra fazer de um outro jeito, tá? Mas a hierarquia alemã corta você na hora, né? Então, não é teu papel, então fique quieto. Então, bem na realidade, o que te preparou pra hoje foi a tua história familiar. Sim. Estar dentro do mercado. Ver o teu pai e tua mãe, que eu sei, porque altos papos que adivinha. Eu sei que eles sempre, até hoje, né? Eles trabalham muito, ainda põem a mão na massa mesmo, né? E juntos. Juntos. Então, ver isso, né? Eu acho que foi isso que te preparou, então. Eu acho que o que mais me pega todas as vezes é o psicológico, né? Porque, como eu já falei, eu me cobro muito. E eu tô sempre tentando não errar. Só que eu tenho 25 anos, faz 2 anos que eu trabalho, né, com eles. Essa é a segunda vez já que eu tô estruturando um setor, então o marketing, comecei a estruturar hoje. Graças a Deus, tenho pessoas para me ajudar nesse processo. Mas agora no trade é tudo novo, né? A gente não tem esses processos internamente, não tinha, né? Boa parte desses processos internamente. Então, eu estava comentando com meu pai semana passada e falei assim, graças a Deus todo dia é um problema novo, porque se fosse sempre o mesmo problema, era algo a se preocupar. Ia ficar chato. Mas a gente resolve uma coisa e daí esse problema que a gente resolveu gera um processo que a gente não sabia que ele existia. Então, meu trabalho é constantemente trabalhar com isso, aprendendo diariamente, né? Isso. Graças a Deus eu tenho ótimos mentores. Que bom. Não posso reclamar. Então, Ana, e assim, você encontrou muita dificuldade por ser jovem, por ser mulher. Você acha que você encontrou muita dificuldade em abraçar isso aí tudo? Por ser jovem,
Sim, eu acho que assim, eu cheguei alvoroçada, né? Então eu queria conquistar o mundo em uma semana. Queria fazer muitas coisas e influenciar muitos setores. Então eu cheguei com um trator, assim, tanto que foi o momento mais difícil, acho que para meus pais falar assim, meu Deus do céu, haja paciência, né? Porque eu estava muito empolgada e muito certa daquilo que o que eu pensava era o certo. Então, eu acho que isso é muito da geração, é muito da idade, de chegar e, eu vou fazer porque eu vou fazer a diferença. E com o tempo eu percebi que não é eu não vou fazer quase nada, né? Eu hoje não faço quase nada nesse sentido, são as pessoas que estão em volta. Daí volta naquele saber fazer, saber liderar, saber lidar com pessoas, que hoje é o nosso maior desafio em qualquer setor. E eu sinto que nesse começo, assim, eu fui bem imatura, até conseguir aprender. Ainda às vezes tô aprendendo, mas hoje eu já consigo refletir mais e conseguir conciliar isso, né? E qual conselho você daria para aquela Ana quando começou, então? Eu acho que para essa Ana era ter um pouquinho mais de paciência, né? Então, perguntar antes, né? Perguntar o que as pessoas acham, escutar muito mais as pessoas, que boa parte das nossas ideias não vem do escritório, não vem ali daquela sala, é quando a gente sai, quando a gente vai nas lojas, quando a gente conversa com todo mundo. Então, eu acho que isso realmente é o que meu pai e minha mãe falavam para mim, lógico que eu não escutei, aprendi na marra, mas hoje ainda me vejo, às vezes, assim, muito no soco, daí eu falo assim, não, calma. E preconceito, você sentiu por ser jovem? Tipo, será que damos uma chance para essa menina ou não? Ai, meu Deus, e agora? Eu acho que não muito por ser jovem, mas mais por ser filha do chefe. Filha do chefe. Filha do chefe. Eu sabia desse preconceito quando eu fui começar, e era o meu maior medo, e até hoje é assim, eu não quero falar assim, não, ela é só esquece, ela é só filha do chefe, né? Só tá aqui pra... Só porque ela é filha do chefe. Eu sei que eu estou onde eu estou hoje porque eu sou filha do chefe, né? Eu tive a oportunidade de começar já no alto, de começar com um papel de liderança porque eu sou filha do chefe. Isso eu tenho total consciência, né? Mas me manter lá é a responsabilidade minha. Então, eu dou couro, eu não durmo de noite às vezes, eu vou estudar, tô fazendo MBA, eu estava hoje procurando um outro curso, nem terminei meu MBA ainda, e eu falei para mim, eu só vou fazer outro curso na hora que eu terminar meu MBA. Esquece, eu vou fazer um outro em novembro já. Porque eu sinto essa necessidade de não ser a filha do dono, né? Eu quero ser conhecida pela Ana Paula e não pelo Zeca e pela Edna. Lógico que eles são meus exemplos, eles vão ser sempre os meus orgulhos, mas eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho. Então, eu tento ao máximo não ser a filha do chefe. Esse é um dos motivos que eu te convidei para vir aqui. Porque eu acho isso muito legal, sabe? A gente vê que a tua história, você está construindo, você está traçando, mesmo, né, tendo a oportunidade, como você falou, não, você não está fazendo isso só porque você é filha do chefe. Não, você está fazendo porque você está construindo a tua história, você está, né, aprendendo dia a dia, os seus desafios, né? Então, eu acho bem legal isso. Eu acho divertido ver, assim, a Ana Paula de 2 anos atrás era totalmente outra pessoa, né? Então, eu acho que isso mudou muito, assim, com o tempo e com as responsabilidades que me foram dadas. Eu vejo que eu tenho muita confiança, assim, dos meus pais, do meu tio, eles colocam em mim, assim, cargas que não sei se eu colocaria em mim, mas eles falam, não, você vai conseguir, Resolve. Então, eu acho engraçado, às vezes eu vou perguntar pro meu pai alguma coisa, pai, como é que eu faço isso? Ele, ai, não sei, se vire. Sabe, então... Lógico, quando ele sabe que eu dou conta, né? Quando ele sabe que eu não dou conta, ele me ajuda, mas... E ser mulher, você achou que em algum momento, assim, foi desafiador por ser mulher? Agora, hoje, eu trabalho no setor comercial, bem mais ativamente do que no marketing, né? Então, o ramo varejista e da indústria ainda é muito dominado por homens. Então, para mim, nunca foi um problema, porque eu nunca levei isso como um problema, né? Então, eu vi minha mãe sempre fazendo isso, então, para mim, nunca nem passou pela minha cabeça que isso era algo diferente. Então, eu não tenho esse problema. Eu vejo que quando eu estou numa sala cheia de homens, eu sou a única mulher, que é a minha cena quase todo dia,
eles falam assim, falam um palavrão, falam, ai, desculpa, Ana. Sabe? Então, eu vejo essa mudança de comportamento quando eu tô na sala. Mas eu não vejo isso como uma coisa negativa, porque eu acho que fica até uma relação mais respeituosa entre colegas, né? Um filtro, parece. Sim. Assim. Mas eu nunca nem enxerguei isso como uma possibilidade de uma coisa para me parar. Né? Eu vou mesmo... mas só vai ter homem. Tá, e daí? Tá? Que diferença isso faz? Não faz diferença nenhuma. Eu vou mesmo... Teve situações que eu tive que colocar limite? Tem todos os dias. Eu acho que isso faz parte. Mas é mais a gente saber se posicionar mesmo, cortar. E se alguma situação mais grave acontecer, a gente procurar uma solução em conjunto, né? Mas até hoje, graças a Deus, nada. E dentro do grupo, como que é a proporção homem-mulher? Já que você tá lá, né? É engraçado, porque a gente nunca tinha medido isso. Porque, assim como é pra mim, é pra minha mãe, é pro meu pai, é pro meu tio. Todo mundo leva na mesma pegada. É por competência, é por competência. Por esforço, por querer aprender. Então, a gente nunca teve, assim, planos de incentivo ou alguma coisa desse tipo. Mas, ano passado, eu fui dar uma aula com meu pai, lá numa faculdade aqui na TI, e na Campo Real, e a gente chegou... E uma das sugestões era falar sobre isso, né? Porque eu sou filha, né? E tal. E eu falei, vou levantar o número. E eu fui levantar, a gente é 50-50. 50-50, que legal. 50-50, tanto nos cargos de liderança quanto na base. Então, é algo assim... Lógico que um setor tem mais, outro setor tem menos. Sim. Mas é algo totalmente natural pra gente, assim. Não é um fator limitante. E... É legal ver essa diferença que a mulher causa no setor. Eu acho impactante, assim. Lógico que cada um tem as suas competências. E eu falo muito em equidade e não em igualdade. Tá? Porque é óbvio que o nosso corpo tem limitações físicas. Sim. Eu não consigo levantar o mesmo peso que um homem consegue. Né? Por mais que eu treine, por mais que eu vá lá, eu tenho essas limitações. Exatamente. Né? Mas o perfil de cada um, né? E daí vai dentro das mulheres, tem 20 tipos de perfil para mais, né? Então, a gente consegue trabalhar isso valorizando muito o dom da pessoa em relação àquilo. Então, a gente vê a mulher, assim, chega, ela faz até o ambiente muda, assim, né? Então, põe uma florzinha aqui, põe um negocinho ali. E é legal trabalhar isso. Hoje eu trabalho ainda majoritariamente por homens, principalmente por causa da indústria. Na né? verdade, ainda é uma mudança de geração, né? Se a gente for parar para pensar, ainda não deu tempo. Está acontecendo, né? Nós estamos no meio de uma transição. A realidade é essa. Quando você estava falando sobre a faculdade da UNorte, né? É um outro momento de transição também, né? Tá tudo muito segmentado. Hoje você faz uma faculdade, estuda 5 anos, você estuda N coisas, né? Só que você sai e o mercado de trabalho, ele não quer N coisas, ele quer que você seja bom naquilo, né? Isso. Aí você sente uma necessidade de se especializar, e eu acho que esse processo ainda de ensino também ainda está passando por essa transição. Ainda não existe aquele, né? Tipo, para você se especializar naquilo, né? Eu vejo assim, principalmente quando a gente fala de marketing, de trade marketing, são áreas novas que não tem... eu sofro para achar curso de especialização, alguma coisa assim, do tipo mais profunda. Ainda é muito superficial, ainda é muito... Né? Marketing ainda, graças a Deus, a gente está evoluindo bastante nisso. Eu acho que as redes sociais vieram e transformaram, a internet veio e transformou, e cada dia mais a nossa vida fica mais fácil acessar as coisas e ter acesso a essa informação. O problema é que está cheio de informação, então você tem que filtrar aquilo que faz sentido para você e para o teu negócio, então também é uma dificuldade. Aí a gente está no momento de transição também nessa questão de internet, venda pela internet, rede social, né? Porque há 5 anos atrás, ninguém acreditava que hoje seria tão importante. Então, ninguém se preparou. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. Não sei se eu posso estar errado, mas eu vejo assim. Ninguém se preparou para estar hoje fazendo um trabalho com competências, né? Com maestria, entendendo, dominando, porque está acontecendo. Não precisa ir longe. Eu vejo assim, hoje, 10 anos atrás, né? O marketing do supermercado era fazer encarte impresso e anunciar na rádio e fazer outdoor. Era isso que a gente fazia. Encarte impresso, outdoor, rádio. Né? TV ainda, se você fosse uma grande empresa e tal. E hoje não. Dentro do marketing a gente tem várias áreas. Né? A gente vai dividindo isso, vai dividindo isso. E a mulher, ela vem tendo um papel muito,
mais intenso nisso, só que eu acho que ainda leva um tempo até a gente conseguir equalizar isso no mercado e ser algo natural. Eu não vou dizer que não existe preconceito sim, mas na minha cabeça, sim, eu acho que a gente precisa vencer esse preconceito antes. A gente se posicionar, né? Vai colocar. lá e faz, como se fosse fosse um homem, dane-se, vai lá e faz. Depois, mas eu não entendi, você pode me explicar por que eu não posso fazer isso? E daí quando você fala assim, e eu acho que a educação vai muito nisso, quando você briga, a pessoa entra na defensiva. Então, quando você conversa, você fala assim, tá, mas você pode me explicar o teu ponto? Você derruba a pessoa, porque daí ela... não faz sentido mesmo. Não faz sentido mesmo, né? Então, assim, vamos mudar as cabecinhas aí. É isso aí. Amiga, e me conta assim, como você falou, né? Que o mercado era o encarte, a rádio e vender. Era isso, né? Basicamente. Quando você chegou no grupo, quando você chegou no mercado, você via muito isso ainda e você começou a... Como que foi essa virada de chave para você? Tipo, vamos modernizar, vamos deixar esse negócio mais, né? Tipo, mais moderninho e... Eu sempre fui muito fã das redes sociais, né? Eu sempre gostei, sempre achei interessante. Nunca me vi trabalhando... Na verdade, quando eu estava na faculdade, eu falava assim, não, eu vou trabalhar com tudo, menos marketing. Marketing, para mim, não. É engraçado. Mas... eu entrei e, nesse mesmo momento, eu queria tirar a imagem que as pessoas talvez tivessem de mim de filha do dono, de novo. Então, eu comecei a trabalhar com o meu Instagram pessoal e eu acho que foi ali que eu comecei a aprender muita coisa, fazendo na raça, né? Então, eu postava alguma coisa, via se dava resultado. Então, eu fazia uma resenha sincera e daí eu ia lá ver se vendeu. E daí dava resultado. Eu falava, isso aí. Daí eu pegava os números e a gente tem toda terça-feira uma reunião de diretoria. Então, a gente se reúne. Hoje, a cada 15 dias, só nós da diretoria e às vezes, nesse meio tempo, né, nos outros da semana, a gente trabalha junto com os gerentes. E eu comecei a levar muito esses números. Então, eu falava assim, a gente trabalhou esse item aqui, que é um item que é giro baixo, mas é uma novidade, é um negócio assim. E essa era a venda semanal antes da divulgação. E essa é a venda semanal depois da divulgação. E daí explodia. Então, eu cheguei a zerar produto na gôndola, assim. Então, o comprador me avisava, chegou tal coisa, Ana. Eu ia lá e fazia. Mas eu sempre fui muito, muito sincera, assim, sempre disse a minha real opinião, que se eu não gostava, eu falava que não gostava, e sempre fui sincera, porque eu acho que tem que ter isso, né? Tem que ser sincero no negócio, senão não funciona. Então, a gente começou a trabalhar assim, e eu comecei a ver resultado na venda. Né? Então, eu comecei a conquistar eles assim. Então, eu falava assim, vamos colocar um pouquinho mais de dinheirinho ali nas redes sociais. Vamos, aqui, tá vendo como dá resultado? Eu falei, olha só que legal. Falei assim, vamos distribuir encarte, eu acho legal. E daí, nesse primeiro momento, eu não sabia fazer isso. Então, eu falava, não, encarte impresso não funciona. Funciona. Mas eu não tinha como... A mídia impressa é muito difícil você medir, né? Então, eu tinha essa dificuldade. Como que eu ia comprovar aqueles números? Depois que eu entendi que se eu comprovasse que o outro também dava certo, então a gente conseguia investir nesse setor assim. E o meu pai é muito isso. Faça dar certo, depois vem me pedir dinheiro. Né? Então, me mostra que dá certo. O negócio... Quem trabalha com seu Zeca sabe. Mas eu comecei assim, mesmo com o meu Instagram, a gente linkava muito com o do mercado. E começou a dar resultado, né? Então, eu conseguia mostrar. Comecei a chamar a atenção das indústrias. Então, daí eu comecei, sem perceber, a trabalhar um pouco com o trade. Então, você fala, não, a gente quer que você faça propaganda do produto. Fala, não, eu faço, beleza. E bem natural, assim. Então, eu ia lá, experimentava. Eu falava assim, eu faço, mas eu vou falar pra você, se for ruim... Eu vou falar. Eu falava, não, então tá bom, então é beleza e tal. Então, eu comecei a trabalhar assim, e a gente começou a crescer nas redes sociais. E sempre foi, né, dentro do grupo, meus pais, assim, principalmente a minha mãe, ela sempre buscou coisas novas, né? Isso que eu ia te perguntar. E além das redes sociais, a gente vê, tipo... vários seguidores falam isso pra mim. Eu amo ir na Noca porque nem parece que você tá em Irati. Meu Deus, é a frase que eu mais escuto. Quando eu entro no mercado, quando eu entro no Ivasco na Noca, parece que eu tô na capital, parece que eu tô numa cidade grande. Essa é a frase que eu mais escuto. E é real, porque você entra lá e você encontra tudo. Eu já fui, eu fiquei um mês em Londrina.
terminando meu tratamento. E claro que eu fui no mercado, né? E eu quis ir no grandão, né? Porque eu tô acostumada a vir aqui, aí aqui, né? 4 vezes na semana eu estou no mercado. Fui lá, falei, viu? Não tem nada de diferente. Tipo, o mercado é gigante, é uma rede gigante. E tinha coisa que, na verdade, eu não encontrei lá, que eu sei que tem na Noca. Esse tipo de coisa também. Eu acho que isso está muito na gente, assim, na família, no nosso dia a dia. Nós viajamos muito. E toda vez que a gente viaja, às vezes viaja só para isso, é para ir no supermercado. Então a gente vai Pegar em referências, vai em experiências, vai, né, em novos mercados que abrem, novos modelos. Enfim, tudo que a gente consegue, às vezes nem no supermercado, a gente às vezes vai numa loja de roupa, uma loja, e a gente começa a adaptar aquilo para a nossa realidade, porque é muito isso, né? Então, se pegar a ideia, moldar, encaixar na tua realidade. E isso está muito da minha mãe. Minha mãe, ela é uma cozinheira de mão cheia, e ela gosta mesmo de cozinhar e tal, e comer, e passou para mim. Meu pai também, ele fala assim, tá fazendo dieta esses dias, ele chegou assim... Ui, que raiva dessa tua dieta. Eu falei, mas quem tá fazendo sou eu, não é você? Daí ele falou assim, mas quando você não tava de dieta, vivia saindo coisa gostosa aqui em casa e agora só sai frango e batata doce. Eu falei assim, meu frango e batata doce são deliciosos, tá? Mas a gente gosta disso. Meu tio também é um cozinheiro, assim, sensacional. E a gente vai muito, busca muita referência pra trazer pra cá. Porque mas isso é nossa vontade, né? Mas isso não veio, não é teu. Não foi você que colocou isso no grupo? Isso já tinha. Já é característico nosso. Tanto que inovação está tanto assim na nossa veia rodando, que quando a gente abriu o primeiro mercado lá em 98, a gente fala assim, né? Porque eu era um bebezinho de colo. Mas enfim, quando a gente abriu, eles colocaram primeiro o check-out automático, né? O primeiro caixa automático em Irati. Então, antes era tudo caixa registradora. Então, nós somos os primeiros. E agora, na Noca, nós temos o primeiro self-checkout de Irati região maravilhoso também. Aquilo, então, né? É algo assim que é de sempre, né? Então, a gente trabalha assim. E é o que a gente gosta de fazer. Né? Então... Trazer coisas novas. E eu sei que vocês têm outras coisas novas para trazer, né? Vai contar? Vai contar? Não? Eu posso contar aí que esse mês nós inauguramos a primeira Ivasco Express lá em Ponta Grossa. Eu vi. Esse é o novo modelo que a gente está trazendo para pensar mais, trazer expertise do mercado para os postos. Então, as primeiras serão nos postos de gasolina, né? Então, logo a gente pode ou não ver uma aqui em Irati, mas algo que envolve reforma, envolve novos processos, então é um pouco demorado. Mas devemos inaugurar ainda esse mês, lá em Ponta Grossa, nosso 17º posto de gasolina. E a nossa primeira Ivasco Express, que está ficando uma gracinha. E a Ivasco Express é o quê? Conta pra gente, porque é uma inovação, né? Isso, a Ivasco Express é para trazer esse conceito do Ivasco de qualidade, de inovação, de produtos 24 horas por dia. Então, essa loja lá em Ponta Grossa, o posto como um todo é 24 horas, então a loja também é 24 horas. A gente está trabalhando com os melhores produtos, fazendo um mix aí de produtos que atenda todo mundo, então para ser o nosso socorro aí durante a madrugada. Que legal, amei. Irati vai ter um desse, né? Quando você não quer entrar no mercado, que vai demorar muito, você passa assim na Express e vai embora. Vamos torcer para isso, muito legal. Ana, e uma outra coisa que eu queria te perguntar, assim, voltando um pouco, né, na tua preparação para você chegar e tá à frente, tipo, de um setor tão importante, tão grande, né, de um grupo tão grande. O que você acha, assim, que é indispensável para estar à frente disso tudo? Uma mentoria, ter mentores. Eu sei que você tem né, o teu pai e tua mãe, que acho que são os mestres, né, os mentores mestres, mas mais alguma coisa, assim, tá fazendo curso, tá fazendo MBA, vai fazer mais um? Eu acho que a gente sempre tem que buscar mais conhecimento, né? Primeiro, estar num lugar que incentiva muito você a crescer como profissional é algo gigantesco para mim. Eu não esperava viver isso, mesmo conhecendo a minha família, né? Mesmo sendo da família, eu não achei que eu ia ter tanto suporte como eu tenho hoje. Mas muito além da minha família, eu tenho alguns mentores hoje que são colaboradores do grupo que fazem total diferença na minha vida, que não tem
medo nenhum de me falar, ô Ana, dá uma segurada, que conseguem me explicar como as coisas acontecem, que entendem os meus questionamentos. Então, eu acho que é uma troca com muito respeito, com muita admiração um pelo outro. Então, eu admiro muito eles. E tem horas que eles estão falando um assunto e eu sei que é um tema básico, mas eu não entendo o que eles estão falando. Eu vou falar assim, você pode, por favor, me explicar o que é esse termo, o que está acontecendo aqui, por que a gente está discutindo isso? Tem coisas que eu não entendo. Então, eles param, né, o processo, a rapidez que eles estão indo e voltam e me explicam o básico para que eu consiga acompanhar. Então, eu vejo que eles fazem questão de fazer parte da minha formação, como eles fazem de tantos outros que estão lá com a gente, né? Você fala assim, 25 anos, é nova, mas hoje a gente tem pessoal lá com 18, com 22, pessoas assim, tendo oportunidades maravilhosas na vida, porque essas pessoas, esses gestores, esses colaboradores nossos estão super dispostos a ajudar. Então, eu vejo que hoje eu estou num ambiente assim que isso é muito fácil, é muito natural a acontecer. Mas para ser natural, a minha parte, no caso, também tem que estar aberta. Então, estar aberto a aprender é uma coisa que a gente vem tendo muita dificuldade em encontrar nas pessoas, né? Você não sabe tudo. Então, a gente precisa sentar, conversar, discutir setores, discutir ideias para que a gente consiga evoluir. E é uma coisa que eu não entendia 2 anos atrás, né? A gente acha que a gente sabe tudo e que a gente vai fazer as coisas sozinho. E não é. A gente precisa de muita ajuda. Então, hoje eu vejo assim, que eu consegui estar onde estou e ser reconhecida pelo meu trabalho porque eu parei e escutei os outros. Né? Não que eu vá 100% concordar o tempo todo e falar assim, beleza, hoje a minha posição exige que às vezes eu fale assim, não. Sim. Não vamos fazer assim, vamos fazer assim. Mas quando eu faço isso é porque eu tenho 100% de segurança naquilo que eu estou fazendo. Né? Então, eu acho que quando a gente não tem segurança, a gente precisa dar uma... Precisa ouvir. Isso. E me conte, existe alguma regra para trabalhar no mercado, tipo, familiar? Sendo família? Sendo família? Sim. Ou é assim, tipo... Porque eu não sei, pelo que eu vejo, é só você... Eu sou a mais velha. Você é a mais velha e você é a única da geração que trabalha. Por enquanto, sim. Mas tem... Esses dias eu vi o teu primo. Meu primo? Tava lá mexendo tava ajudando os meninos norte lá. Ele adora, é muito engraçado, eu acho muito fofinho. Porque ele tem 13 anos e ele é maior... 12 anos. 12 ou 13. Ai, não lembro. Mas... E ele é maior que eu, né? De altura, assim. E a gente às vezes esquece, porque ele é o mais novo da família. A gente esquece que ele é criança, ele é o mais novo, ainda. Ele é criança. E daí ele vem e é muito carinhoso. Ele o nosso bebê, sempre vai ser. E ele adora ir pro mercado, ele adora acompanhar. Então, às vezes a gente tá em evento, inauguração. Na inauguração de Ponta Grossa, no passado, eu tava correndo de um lado pro outro, ele andava do meu lado e me dando as coisas. Curioso para entender. Então, ele me enche de orgulho, assim. Que ele vai lá nas férias, ele repõe prateleira, ele faz o que precisar. Assim, ele gosta mesmo do negócio. Então, eu tenho quase certeza que vem, lógico que ele é muito pequeno ainda. Pequeno, muito novo, né? Pequeno ele é muito novo, mas eu vejo ele vindo, a Flávia e a Ana Clara, que já são as mais... minha irmã, né? Que tem 22, e a Flávia, que tem 18. Estão se formando para vir. Mas a minha irmã agora começou estágio e depois do estágio ela ainda precisa conseguir um cargo de liderança para poder voltar para a empresa. Como assim? Essa é a regra? É uma regra. A regra é você precisa estar formado em alguma área. Tem uma regra, então. Sim, existe. Sim. Quem pôs essa regra? O Zeca? O Zeca. O Zeca e o Paulo, acho que sempre foi um consenso, assim, né? Então, a gente trabalha a gente faz faculdade na área. Pedido para que tenha uma experiência fora do país. Por quê? Porque daí você aprende a se virar por conta própria. Porque assim, mesmo que eu tivesse um problema lá na Alemanha, pai, sei lá, meu cartão aqui do banco daqui não tá funcionando, o que eu faço? Ele vai falar assim, sei lá, vire. Não falo o idioma, então a gente precisava mesmo essa experiência, assim, de se virar, né? Ir lá e passar perrengue mesmo, passar aperto. Então tem essa regra. Depois você faz, se a tua faculdade exige estágio, você faz estágio. Se não, você precisa trabalhar em algum lugar até conseguir um cargo de gestão. Um cargo de gestão. Tá? Pode ser uma equipe de 2, 3 pessoas, não interessa. Você ficou responsável por isso, né? Alguém achou que você era capaz disso, beleza, pode voltar, não precisa exercer.
tá? Eu fiquei 1 mês, 2 meses na função e voltei. Mas existe essa regra. Que interessante. Precisa entender que pai é pai, chefe é chefe, tio é tio. Isso que eu ia te perguntar. Então, tipo, é família, mas é negócio, né? É negócio. E você acha que esse é o segredo para uma empresa familiar ter sucesso? Porque o que eu mais vejo, sinceramente, agora eu vou hablar. O que eu mais vejo é empresa familiar indo pro buraco, porque quando chega no momento de transição, de passar para os herdeiros, eles não estão preparados. Seja tecnicamente, como pessoas, não está preparado para gerir aquilo. Porque não se preparou, não se preparou intelectualmente para aquilo, e 2, porque o negócio ele muda, ele vai mudando, ele não é o mesmo, por exemplo, que quando o teu pai e o teu tio e a tua mãe começaram a trabalhar. Tipo, hoje já é um outro negócio, já é um outro modelo de negócio, né? Eu acho que assim, o que mais afeta é o ego. Olha o que mais pega. Porque que é normal de ser humano, isso não é porque a família é... Sim. Só que com a família, a gente perde noção por causa da intimidade. Então, você acaba falando, às vezes, alguma coisa ou alguma que pode ir pro ralo. Então, hoje, e eu acho que é meio geral quando eu falo isso, porque com as pessoas que eu converso, é o mesmo problema, só muda de endereço. Você, e eu falo assim por mim, gente, nossa, a hora que você tem que falar que você está errado, assim, é difícil. Então, para mim, ajudou muito a hora que eu entendi que eu não sou a cerejinha do bolo, né? Eu tenho as minhas limitações, eu sei que eu dou serviço também. Então, o ego hoje, eu acho que é algo que é uma luta. E ter passado, por exemplo, eu achei muito interessante essas regras. Achei muito interessante. Já quero anotar depois. Vou falar com o Zeca, porque eu quero pôr essa regra lá na minha casa, para minha filha. Eu acho muito interessante isso, de verdade mesmo. Eu vejo muita diferença entre pessoas que moraram sozinhas com 16, 14 anos. A gente aprende, a gente sabe que tem responsabilidades e que a gente precisa dar sequência nisso, senão não vai ser feito. Exatamente. Porque a partir do momento que você pega tudo meio pronto, é difícil de você dar continuidade, né? Então, quando existe uma regra que vocês precisam aprender a se virar sozinho e aprender a liderar antes de pegar o que está pronto, vocês já chegam mais preparados para ela. E hoje, assim, a luta com o nosso ego, né, com o meu ego, vem muito do meu autoconhecimento. Então, eu me conhecer, saber os meus limites, entender como eu funciono, trouxe uma paz muito grande, não só para com quem eu trabalho, mas comigo, né? Então, aquela minha competição comigo mesma, ela aliviou, né? Então, eu falava assim, não preciso. Gente, eu tenho muito chão ainda. Sim. Eu não preciso fazer tudo agora. Né? Então, uma brincadeira que surgiu com meu pai recentemente vou embora, né? Porque não precisa fazer tudo hoje. Então, é isso que a gente lida. O que é urgente precisa resolver ali na hora e é isso aí. Mas melhorou muito eu me autoconhecer, né? Então, saber as minhas limitações, saber naquilo que eu sou boa e naquilo que eu não sou tão boa. Sim. Né? Hoje, a gente tem uma equipe gigante que ajuda a gente em todos os processos. Então, isso facilita, porque eu trabalho naquilo que eu sou boa. Né? Eu tenho facilidade no comercial. É uma coisa assim, você pega eu e minha irmã, fomos criadas na mesma casa, com as mesmas coisas, com a mesma educação. Eu tenho essa facilidade. E eu sou péssima em números. Se me dá um negócio de contabilidade para fazer, eu me perco. Não, assim, se tem que fazer, eu vou lá e vou dar um jeito de fazer. Mas eu vou sofrer para fazer aquilo. A minha irmã vai sofrer para fazer a negociação. Para fazer o número, tá bom, deixa comigo. Dá comigo que eu resolvo. Então, entender naquilo que você é boa, naquilo que você vai precisar de mais ajuda. Não querer fazer tudo sozinho. Foram momentos assim que eu fui me autoconhecendo. Saber que quando eu tô estressada, provavelmente é fome. Né? Então, que eu preciso parar e comer. Daí você olha no relógio, meu Deus, são 7 horas da noite, eu só almocei. Né? Então, acontece algumas coisas tá assim. explicado porque eu tô tão brava. Então, eu acho que autoconhecimento alinhado aí com esse controle do ego da gente mesmo é a chave para trabalhar, principalmente com família. Miga, e me conta então. Agora conta a verdade. Rola uns BO na família? Capaz! Quase nada. 1 por dia, às vezes 2 ou 3. Deus. Mas é normal, né? A gente tá sempre... O nosso objetivo sempre é
o melhor para a empresa. Então, mas assim, quebra pau todo Inevitável. dia. Não, é um fervo a gente loucurada. Tem que ter um estômago. Faz parte, né? Faz parte. Que bom. Amiga, então tá, eu quero tomar um gole desse... Você trouxe? Sim, ó lá. Tô destruindo o estúdio. Amiga, deixa eu ver. Escuta aqui, é um espumantezinho freshener. Mostra. Mostra aqui, amiga. Para as migas aqui, ó. Amigos, amigas. Nossa, que chique. Primeira vez que eu tomo na vida um freshener. É um freshener. Eu acho essa garrafa aqui, assim, bem lá da rolha. Eu ia falar, agora vocês têm a rolha, que é especializada Nosso em... xodozinho. Muito bem. Somos todos amantes de vinho e é um dos meus hobbies. Eu, um dia, se Deus quiser, ainda quero ser sommelier, mas eu amo. O vinho, assim, pra mim é uma paixão. Que delícia. Sensacional. Eu tô começando a aprender a tomar vinho agora. É um caminho sem volta. Eu acho que é um caminho sem volta mesmo, porque a gente foi lá na rolha, pediu uma garrafa para experimentar, a gente falou que não gostava muito seco, daí eles indicaram um, daí a gente amou, daí a gente foi, eles indicaram outro, daí a gente amou, e agora toda sexta-feira eu tô lá pegando um vinho. É muito bom. Putz, grila. Eu acho que é um momento muito gostoso, assim, do dia, né? Então, a gente tem um dia muito, muito corrido, muito culpado e cheio de BO, cheio de grito. Vai chegar no final do dia, né? E tal. Então, pra mim, assim, chegou final do dia, beber um vinho é o meu momento, assim, tá, agora eu vou desligar. Então, eu gosto muito. Então, qualquer dia você volta para você explicar a diferença dos vinhos pra gente, do espumante. Vou ter que da trazer o pessoal lá da champanhe. rolha pra, Né? pra me Vamos ajudar. marcar um, é legal. Diferença do espumante, da champanhe, que eu sei que tem diferença, que é da cidade, né? Isso, a da champanhe é só cidade. uma região da França que faz champanhe. Isso. As espumantes brasileiras são sensacionais. Temos várias lá na rolha. Então é legal participar desse movimento agora do vinho brasileiro, inclusive, ganhando muito espaço no mercado internacional. Mas as frisantes, nossas, são reconhecidas. A Chandon tem uma vinícola no Brasil. É o único lugar fora da França que eles têm uma vinícola, então... Aqui no Brasil só. Aham. Olha que legal. Nossos solos, principalmente na Serra Gaúcha, são muito bons para cultivo de uvas para frisantes. Então, Olha, a Chandon pode patrocinar esse corte. chega tá? mais. Obrigada. E a rolha foi a tua ideia? Não, a rolha ela cresceu faz um bom tempo que a gente queria trazer mais o vinho, né? Principalmente para Irati, trazer diferentes rótulos, trazer mais esse mundo do vinho, que ainda hoje ele não é muito democrático. A nossa ideia é sempre trazer as coisas para mais gente, para mais próximo. E a rolha foi essa ideia. A única parte assim que eu fiz parte é o nome. O nome foi eu que tive a ideia e a gente desenvolveu juntos. E hoje a rolha, ela é um pedacinho da gente. Que né? legal. A gente tá lá quase todo dia, assim, sabe? Pra ser bem sincera, quem me encontrar vai na rolha. eu vejo os stories. Todo dia tô na rolha, né? Ontem tava lá. Porque é bom, né, ser dona do mercado. Você pode levar tudo embora, né? A conta chega pra todo mundo, né, Como Aline? que você faz pra levar tudo? Paga. Paga, você vai lá, compra e paga. Paga, todo mundo paga. Pra nós é um pouco diferente. Nós chamamos essa parte convênio, né? Então, a gente meio que pendura a conta, digamos assim. E depois paga. A família paga no final do mês. É descontado automaticamente do nosso salário. Então, você vai descobrir quanto você gastou de mercado se você não controla. A hora que cai o dinheiro Nossa, ou não amiga. cai. Nossa, amiga, se fosse comigo, eu tava ferrada. Porque, sério, eu tô no mercado no mínimo 4 vezes na semana, né? As minhas amigas sabem, vocês sabem, vocês me acompanham, vocês sabem que eu amo ir no mercado. Quando eu não vou no mercado, eu já tenho mensagem: amiga, você não foi no mercado? Ah, é verdade, não fui no mercado, tem que ir no mercado. 4 vezes na semana, no mínimo, eu tô no mercado, né? É assim, segunda-feira, lei. Segunda-feira eu preciso ir no mercado. É uma coisa assim que, tipo, uma necessidade minha, biológica quase, eu preciso ir no mercado. Porque me dá um nervoso de ver a casa bagunçada e geladeira vazia. Então, a casa bagunçada eu deixo pra arrumar depois, a geladeira tem que encher. Eu preciso ir no mercado segunda-feira. Quando eu não consigo subir na Noca, eu saio da academia e passo ali na Getúlio. no Rio Bonito. No Vicente Machado. Na Vicente Machado. Passo ali. Veja como eu sei o nome das ruas de Irati. Moradora de Irati. Passo ali e sempre estou no mercado na quarta-feira,
Sempre tô no... Não, na quarta não. Na quinta-feira, do dia do Horti, que eu amo. Sempre tô no mercado na sexta-feira, que é o dia de comprar minhas carninhas com desconto. Por causa da minha dieta. Então, na sexta eu compro minhas carnes. E no domingo, sábado eu não vou, porque sábado eu não consigo ir, né? E na sexta eu também pego o café da noiva, sempre eu compro lá, porque daí no sábado tem noiva. E no domingo eu vou, porque ninguém faz almoço domingo. Eu nunca fiz almoço domingo na minha casa, nunca fiz. Então eu passo lá comprar comida, ou pra comer em casa, ou pra levar pra Teixeira. Mas sabe aquela coisa, a casa de ferreiro, espeto de pau? Mais de uma vez acontece assim, chega em casa, Não tem comprou comida. pão. Capaz! Não Ninguém comprei. pegou Você comprou pão? Não comprei pão. Eu Você não comprou peguei pão. Não, eu não peguei pão. E leite? Vocês pegaram? Leite. Não, ninguém pegou Eu leite. não acredito. Então é verdade. Já aconteceu de abrir a geladeira, o armário e não ter comida. Sério? Isso acontece? Aconteceu da gente esquecer de ir no mercado. A gente trabalha no mercado. Isso é bizarro. Acontece. É engraçado, assim, porque às vezes... Não, mas eu acho que esquece porque assim, um deixa pro outro, né? Tipo, eu não vou levar porque a Ana deve ter pego. Eu não vou levar porque a mãe deve ter pego. Ou o pai deve ter pego. Chega e ninguém pegou. O pai não pegou. Essa é uma certeza. O paizinho A tua mãe me de conta mamado. cada história do teu pai, que pega não sei o que, ele vem com Meu outra pai coisa. é uma comédia andando. Ele é muito sensacional. A Ai, gente Deus. brinca e tal, mas ele... eu falo assim, a gente não tem dor de cabeça hoje por causa do meu pai, né? Então, todos os ele problemas grandes que dão, a gente não se preocupa porque ele vai dar um jeito de resolver. Mas o coitadinho não sabe fazer uma compra. Não sabe, gente. É muito Ai, engraçado. meu Ele Deus. fica nervoso, ele fica aflito. Então a gente fala assim, não, deixa isso aí que a gente faz, fica Mas isso, tranquilo. amiga, é coisa de homem. Eu acho que, mesmo o teu pai estando lá dentro, né, sendo o dono do mercado, eu acho que isso é coisa de homem. Não sei porque meu tio faz. Meu tio é bem tranquilo. Ele vai lá e compra as É porque coisas e cozinha. O meu marido, o Vitor, eu já cheguei a fazer uma lista e colocar do lado da escrita o emoji da verdura, do legume. Porque eu escrevo com detalhes aonde está. Na terceira bancada do teu lado direito, ele traz errado. Aí Mas eu comecei pra você, a colocar nossa assim, amiga que tá brócoli. aqui e sofre disso, não se preocupe. Na tela temos o QR Code do Ivasco Delivery. É só você escanear e pedir pra nós. É verdade, ó. Somos especialistas. Nós não vamos errar. Eu garanto. Veja. Olha, não sofra. Isso é pra resolver o problema das mulheres mesmo. Olha, filha. mulherada, é só vocês apontarem aí o celular pro QR Code que tá aqui na tela, tá? E fazer uma lista de compras e mandar pro delivery, o Ivasco entrega na tua casa. Só capricha. Coloca a marca, coloca o tamanho que você quer lá. Coloca tudo, amigas. Uma vez eu já me ensinei vocês. Põe bem certinho o que você quer. Café, Bom Jesus, extra forte, 500 gramas. Isso. Põe certinho, tá? Se você não souber Se a quiser gramatura... mandar foto dos produtos que você Isso tem em casa, também pode, funciona. Isso mesmo. Tá? Delivery- Daí você não vai sofrer com esse probleminha. Você resolve tudo sozinho. Isso resolveu o meu problema, porque eu colocava assim, brócolis, colocava o desenho do brócolis, ele trazia couve-flor. Aham. Falei, desisti. Não sofra. Peça no delivery do Ivasco. Isso. Miga, Ela então faz o deixa eu merchan mostrar dela. que tem mais umas coisinhas aqui que você trouxe. Mostra Eu o que trouxe. você trouxe. Essas são especialidades lá do Ivasco da Dona Noca. Nós temos macarons, que é um doce francês. Ai, chique. E os nossos brigadeiros gourmets, que são uma delícia também. Muito É bom. sensacional. Eu quero comer um, porque eu nunca comi, então... Sabia que eu nunca comi macarrão? Então, seja minha convidada. Vamos ver se é bom isso aí. Eu vou pegar o rosa. É verdade que tem um chefe que trabalha na Nós Pane? temos um chefe padeiro. Que chique. Bom. Eu gosto bastante. Nossa, é bom. É muito bom. Parece Tô um mastigando. suspiro. Dentro. Ele é mais levezinho dentro e ele sempre tem um recheio. Esse nosso recheio é bem docinho, que dele dá um... Meu Deus, coisa boa. Amei. Enquanto a gente come, que foi, produção? Foi muito bom mesmo. Tem mais quantos ali? Pode chegar o como? Ai, vai, produção. Não, mas a gente pode... Ah, por isso que ele tá... Enquanto a gente come... Enquanto a gente come... É muito bom isso aqui. Muito bom. Quando a gente come...
Vamos falar um pouco de você, Ana. Namorando, casada, solteira, tico-tico no fubá. Tico-tico no fubá é velho. Tome um gole aí pra você criar coragem e contar bem a verdade. Tô solteira. Solteira. Ana Paula está solteira. Atenção. Jovens, candidatem-se. Requisitos. Requisitos? Acho que ser uma pessoa boa, né? Engraçado é pontos. Hã? Engraçado é pontos. Vários pontos pra ser engraçado. Tem que entender, né? Que eu sou bem louca. Eu trabalho bastantinho e daí... Tem que trabalhar meio que no teu ritmo. É. Isso é uma coisa que eu percebo que são o maior requisito das mulheres modernas, A gente é moderna. né? E lá na Alemanha, deixou o love, não? Um ex-love, né? Deixou? Ah, fale mais, Ana. Eu namorei um alemão, 8 meses. É? Deixou ele lá? Ou terminou antes de vir? Deixei ele lá com um beijo na testa. E como que é namorar com um estrangeiro? Não façam. Fica minha dica, meninas. Não é legal? Ah, é legal. Eu acho que eu vivi uma experiência bem diferente, né? Porque a gente acaba indo conhecer família e a rotina mesmo de uma casa alemã, enfim. Mas é muito diferente da gente, assim, é um empecilho. Nossa, deve ser bem... O nosso fogo é bem mais forte. Ah, é? É. Olha só, revelações bombásticas nesse podcast, amigas. Isso. Quem pegou, não. pegou. Quem não pegou, volte. Não, tem diferenças culturais muito grandes. Eu tive a infelicidade de pegar alguém que não aceitava a minha cultura, então isso pra mim... Ah, é? Sério? Eles são muito... Conte mais sobre isso, descreva. Eles são... Disserte sobre o assunto. Então, esse caso específico, eu não sei se são todos, né? Acho que ele não vai estar escutando, pode falar. Tranquilamente. Ele não fez nenhum esforço pra aprender português, então fiquem tranquilos, que não vai dar bom. Ah, beleza. Pode falar. É. Fale tudo, então. Não, realmente tinha um preconceito muito grande, não conhecia a cultura e achava... Preconceito? E daí, Ai, que isso horror. foi me incomodando, né? Porque eu tenho muito orgulho de ser brasileira, muito orgulho de ser Sério? iratiense, Mas muito orgulho assim, da minha cultura, e daí não... Mas é, tipo, preconceito, o que ele falava, o que ele pensava da gente? Gente, tinha Vamos achar momentos esse da minha caboclo, vida vamos que erguer ele no eu cacete. achava, eu tinha quase certeza que ele achava que, assim, o Brasil é a floresta amazônica e que tinha macacos andando na... Tinha momentos, assim, que ele falava, que eu falava assim... Você não tá falando sério, né? Eu tinha dúvidas se ele tava falando sério. Sério? Assim, é. Vamos achar esse alemão, vou morder ele na bicuda. Não, foi uma experiência, assim, ele foi muito bom no começo, depois foi tóxico e... Ai, que pena que pensam isso. Aham. Bem difícil. Primeiro, todo mundo falava que eu não parecia brasileira, né? Porque eles não têm noção nenhuma do que é o Brasil. Então, eu senti muito isso na pele, assim. E eu sempre defendi o Brasil com Sim. muito orgulho, porque todo mundo tem o seu lado ruim, todo mundo passa por dificuldade, todo mundo, não é uma coisa nossa do Brasil, mas a gente tem a síndrome do vira-lata, né? Então, a gente se coloca muito nessa posição e muito é nossa culpa de a gente ir pra fora e falar disso. Então, eu falei, não, quem viver comigo vai saber que o Brasil não é assim, que a gente tem uma cultura muito feliz, a gente sabe levar a vida na esportiva. Pode estar ruim, mas nós vamos estar dando risada, fazendo piada sobre isso. No final do dia, nós vamos tomar uma cervejinha, um vinho e vamos dar risada. Então, a gente leva a vida na esportiva, na alegria. Então, quando eu falei pra você ali da questão do trabalho deles gritar e depois tá tudo bem. No começo eu achei legal, eu falei, nossa, você resolve e pronto. Mas depois eu fui vendo o quanto isso afeta a personalidade deles e a vida deles. E eles são pessoas mais tristes que nós, né, nesse sentido. Então eu comecei, no final, eu comecei a sentir muita falta dessa nossa brasilidade, de sorrir, de dar risada e brincar. A gente brinca muito um com o outro e isso torna o dia leve. E lá não, é tipo assim, sabe? Então... Isso também reflete no relacionamento. O relacionamento claro, com certeza. assim, é muito individualismo. Não é nós somos um casal, eu sou eu e você. Nós, por acaso, estamos juntos. Então, tudo isso... E era assim, tipo, um pouco machista também ou não? Nesse sentido? Porque daí quando tem esse individualismo, assim, me parece um pouco de machismo. É?
Ele era uma pessoa com uma situação financeira bem boa. E ele sempre achou que eu tava com ele por causa do dinheiro. Ó, vem aqui na Dona Noca, palhaço. Tanto que no final, quando a gente teve uma das nossas últimas conversas, eu perguntei pra ele, falou assim, e aí, por que você acha que eu tô com você? Daí ele ficou quieto, falei assim, por causa do dinheiro? Daí ele falou, Ele veio pra cá? Não, lá. Uhum. Daí eu falei assim, não é, querido. Não é, querido. Não é. Ai, que nervoso. E daí eu perdi totalmente a admiração por ele, foi água abaixo. Porque eu tenho que admirar a pessoa. Isso, eu ia falar isso agora. Se eu perco a admiração por ela, se eu não acho ela uma pessoa eu foda... acho complicado. vai. Se existe, por exemplo, né, como você falou, um pouco de um preconceito, aí já não tem admiração de algum lado. Mas e eu não já via. Não dá certo. Eu não via. Eu assim, fui muito inocente no começo, de achar que era brincadeira, que era... Não, ele só tá brincando comigo. Porque a gente é assim, a gente brinca com as coisas, a gente finge que... E depois eu fui começando a perceber que era verdade, que era realmente o que ele pensava, como ele agia, era realmente quem ele era. Então eu fui perdendo essa admiração aos poucos e eu não consegui ver isso. Porque quando eu tô num relacionamento, eu faço de tudo pra dar certo. Né? Porque se eu acho que a gente chegou naquele momento ali, eu não vou desistir até eu dar todas as minhas fichas. Então, eu não conseguia ver isso. Eu vi que eu fiquei muito presa nesse por muito tempo. Assim, será que vai? Será que não vai? E o momento que eu percebi, assim, que caiu a minha ficha, que ele não era uma pessoa que me admirava, que não era uma pessoa que eu admirava, que não tinha os mesmos valores que eu, que não se via no futuro no mesmo lugar que eu. Porque antes da gente... no brasileiro a gente beija, depois a gente conversa. Lá é o contrário, primeiro a gente conversa, depois a gente beija. Então a gente primeiro define tudo. Lá é diferente. Pelo menos assim foi a minha experiência. E daí, desde o começo, eu deixei muito claro que eu não queria uma vida na Alemanha, que eu queria voltar pro Brasil e que a minha vida era aqui e que a gente teria, se a gente fosse ficar junto, em algum momento decidir voltar para o Brasil. Mas essa era um ponto que eu falei assim, ó, não tem discussão. Eu quero voltar para eu vou voltar para Irati, para o Brasil. E ele concordou com isso no começo e depois, no final, eu comecei a ver, assim, que, na verdade, ele nunca teve a intenção nem de pensar em vir aqui, porque ele não se esforçava para aprender o idioma, ele não se esforçava para entender a minha cultura, o que era importante para mim. E tudo isso foi juntando. Teve um momento que eu falei, não é pra mim isso daqui mesmo, eu vou embora. E daí ele achou que eu nunca ia me decidir, falar assim, não, eu vou voltar. E, foi então, um choque. Ele achava que tava tudo bem, maravilhoso, mas assim... Daí você falou, tchau, baby, tô voltando. Tchau, baby, 10 dias depois tava voltando pro Brasil. E aí ele, tipo, e você voltou de boa, daí nem sofreu, né, claro? Sofri horrores. Sofreu? Fiquei muito mal. Muito mal. Ai, amiga. Daí eu voltei pro Brasil. Ele continuou me atormentando, até que eu tive que bloquear ele em todas as redes sociais, inclusive as do mercado. Ele é bloqueado em todas as redes sociais, inclusive as do mercado e do posto e de tudo, porque ele não me dava sossego. Ele não deixava eu viver minha vida. Teve uma vez que ele me disse, nossa, você parece tão feliz. Falei assim, talvez porque eu esteja. Então, assim, foi um momento bem... Eu cresci muito, assim. Eu vejo que todo mundo que participou da minha vida, né, em outros relacionamentos, veio para algum objetivo, me ensinou coisas sobre mim. Mas foi muito difícil. Foi uma fase bem... Amiga. Mas já sarou? Não, graças a Deus. Bom. Não. Foi. Bom. E depois, aqui, Irati... Não? Ai, tá bom. Vamos aí. Então, queridos, candidatem-se, podem mandar o currículo direto para Dona Noca. Pro pessoal do marketing, nós vamos ver. Vamos aprovar ou não. Mas estamos aí agora. Que bom, amiga. Então, tá bom. E antes da gente acabar, eu quero fazer um bate-bola com você. Tá? Bom, agora que você já me expôs dessa maneira, né, Aline? Vamos lá. Amiga, eu tentei não te expor. Eu juro. Não, tudo bem. Foi a minha produção que mandou. Mentira! Eu tinha curiosidade a gente falar sobre isso, porque claro eu me vi...
eu hoje, assim, eu me olho no espelho, eu falo, nossa, eu sou quem eu sou, eu gosto de quem eu sou, eu gosto do que eu faço, É importante pra onde a gente eu tô ficar indo. sozinha um tempo. E ele me diminuiu muito nesse momento de eu não gostar de quem eu era, de eu não acreditar no meu potencial, Ai, de não gente. confiar em mim. Então, se você estiver passando por um momento sobre esse, cai fora. Relacionamento tóxico, né? Cai Quando fora. você vê, a pessoa já te Isso destruiu. não só em relacionamento amoroso, mas eu vejo assim em qualquer lugar. Se alguém precisa se diminuir pra crescer, cai fora, porque Amigos, é cilada. relacionamento profissional, Todo parceria, casamento, qualquer tipo Não dá. de... Exatamente. É bem Qualquer isso. relacionamento na sua vida é pra fazer você crescer, pra você melhorar. E é isso que a gente tem que buscar, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. É isso mesmo. Muito bem. Nossa jovem senhora Ana Paula. Vamos começar a fazer o bate-bola, então? Sim, senhora. Amiga? Então vamos lá. Atenção, valendo. Então, amiga, o bate-bola, né? Pra quem não sabe, né? Todo mundo sabe como funciona o bate-bola. Eu vou falar uma palavra e você, Ana, vai me dizer o que significa pra você essa palavra. Você Tá pode bom. me responder em uma palavra, você pode fazer dissertar sobre o assunto. Não precisa dissertar muito, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Ai, tô nervosa. Família. Serviço. Brincadeira. Boa! Amei essa resposta. Eu acho que a minha família hoje, mais que nunca, é meu porto seguro, é onde eu posso voltar sempre. É clichê falar, mas, cara, já me Mas é tiraram real. de cada uma que, olha, É. é No difícil. final das escrever. contas, só eles, né? Só a eles. família, né? Dependendo da cagada que você fizer, Uhum. você liga pro seu Zeca e ele resolve pra você. Muito bem. Maravilhoso! Um beijo, Zeca! Querido, ele disse que gosta que eu marco ele nas redes sociais, que ele ganha um monte de seguidor. Line, me marca lá que Arroba eu ganho Zeca um e monte de Vasco. seguidor. Sigam ele, meninas. Lar. Irati. Oh. Eu amo aqui, eu não me vejo saindo Olha, daqui. Escutou, né? Amor. Eu, né? Ah, gostei. Gostei da resposta. É isso aí. Sucesso. Meu pai. Teu pai, sinônimo de sucesso. Empreendedorismo. Grupo e Vasco. Marketing. Nosso time, né? É? São pessoas sensacionais. E o Ivasco? O que o Ivasco é pra você? O Ivasco é parte de quem eu sou. Eu acho que é mais que um sobrenome, é mais que uma marca. É quem está definindo o meu futuro como profissional, como pessoa, como inspiração, se eu posso dizer assim. Então, é onde eu estou construindo os meus sonhos e eu espero que muita gente possa fazer parte desse processo. Ah, que linda! Amamos. Eu até me emociono. Amamos a conversa, Ana. Foi muito legal. Obrigada por ter aceitado vir, que eu sei que a tua agenda é corrida. Imagine, né? Aline, quando você quiser. Então tá bom, vamos combinar para você voltar. Você pode ser, né? Você pode trazer alguém da rolha pra gente falar sobre bebidinhas, né? A nossa sommelier, inclusive, é uma mulher. Tá estudando para ser sommelier. Isso, a Gabi, conheço. a Gabi. Perfeito. Muito legal. Obrigada mesmo, Ana. Saiba que você tem uma admiradora desde sempre, desde que eu te conheci, assim, lá no caixa, que eu me lembro. Um dia eu estava no caixa. Oi, Aline. E daí você me deu um oizinho. Oi, Ana. Né? E depois a gente teve a felicidade de se encontrar de novo aqui na maquiagem e no mercado, enfim. E eu sempre te admirei muito, porque eu acho que você é uma menina mulher muito corajosa. Muitas conversas cadinha. Eu sei que para eles tomarem a decisão de te entregarem assim uma responsabilidade tão grande também foi muito difícil. E eles acertaram na mosca e eu tava torcendo muito por isso. Então eu te admiro muito por isso e eu amei. Ai, obrigada.